Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar a falar aqui sobre Provérbios, capítulo 11, um capítulo muito importante. E antes, de a gente começar a falar, queria dar um retorno para os irmãos do que eu tinha falado ontem, A gente vai estar continuando, nós fizemos Provérbios 1 ao 10, e agora a gente vai estar fazendo Provérbios 11. É um capítulo que é continuação, Você vê que não há nenhuma interrupção aqui do capítulo 10 até o capítulo 12, 13, 14. Do 14 em diante ele começa a falar da mulher sábia que edifica a casa, e aí já muda um pouco o contexto. Mas até então são conselhos aos filhos. E esse primeiro verso aqui é um verso muito importante que eu vou estar frisando ele aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos. E que Deus abençoe. É só aguardar uma parte do pessoal chegar aí. Eu tive que ficar com a nenenzinha hoje cedo. E meus dois filhos estavam passando mal. Ainda estão, mas estão melhor, Não estão mais vomitando, um deles, mais novinho, não está conseguindo comer direito. Mas vai melhorar se Deus quiser, Então, meus irmãos, vamos começar aqui a falar sobre Provérbios capítulo 11. Você pega a sua Bíblia aí para acompanhar, tá? É um capítulo muito importante também, como todos os capítulos de Provérbios. Aliás, eu acredito que Provérbios tem que ser lido de tempo em tempo, para a gente ir despertando algumas coisas de sabedoria em nossa vida. Provérbios e Eclesiastes são dois livros, eu diria, de ensinamentos para a nossa vida como um todo. Como o próprio livro propõe a ser, é o ensinamento de pai para filho. Então, sendo assim, é um ensinamento que todos nós precisamos receber, tá? A gente precisa considerar o contexto do livro. Claro, você tem um contexto de um período ali de cerca de 3.000 anos atrás, Então você tem um contexto onde você tem uma sociedade agrícola, E às vezes a linguagem que ele vai usar é uma linguagem que às vezes não tem muito a ver com o nosso contexto de hoje, principalmente quem mora nas cidades, e principalmente em cidades grandes que não tem convivência com bicho, com terra, com coisa assim, E pode até estranhar a linguagem de Salomão, por exemplo, lá em Cantares, quando ele elogia a sua amada, chamando ela semelhante às éguas de Faraó, Mas é mais ou menos essa comparação, como alguém chamar a sua esposa de você está uma gata. Talvez no contexto hebraico seria uma abominação, porque o gato era um bicho usado no Egito, E para nós é uma coisa que talvez soa até legal, Vamos lá, então. O primeiro verso é um verso muito importante das negociações. O Senhor detesta balanças desonestas. Olha aí, o Senhor detesta... O que são balanças desonestas, Aí entra aquela questão. Hoje em dia você compra no supermercado produtos que já vêm com peso, na embalagem, o peso exato e tudo mais. Mas pare e pense que você está numa sociedade onde você tinha balanças e o comprador está vendo o peso ali em tempo real e ele está acreditando que ele está comprando, por exemplo, 5 quilos de arroz, Porém, a balança era desonesta. Muitos comerciantes usavam balança desonesta. O que eles faziam? Aparecia 5 quilos, aquelas balanças de pezinho, você colocava um peso de um lado e do outro, E aí o que acontece? O vendedor ele era desonesto na hora de comprar o seu arroz e na hora dele vender o arroz. Na hora que ele comprava os seus 5 quilos, na verdade você estava vendendo 6 quilos. E quando ele vendia os 5 quilos, ele estava vendendo ali 4,5 quilos. Então, quer dizer, são balanças desonestas. O Senhor detesta isso. O Senhor quer abençoar o comerciante, mas ele não vai abençoar o comerciante que está agindo de forma desonesta. Aí você diz, ora, mas ele parece estar prosperando. Mas a prosperidade dele não é bênção de Deus.
entende? Ele está sendo desonesto. Mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem o prazer no peso justo. Então, quando você olha aqui, eu vou levar você aqui a Provérbios 20, só para a gente analisar esse primeiro verso, tá? Que eu acho que ele, de todo o capítulo, ele é um dos mais importantes. Aí eu vou lá em Provérbios 20, Salomão vai falar alguma coisa, inclusive que está no capítulo, nesse capítulo 11 também, tá? Aqui, ó, Provérbios 20, verso 10, diz assim: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Os profetas sempre denunciaram 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Então, as 2 pesos e 2 medidas seria aquela medida de tamanho, né? Você está vendendo alguma coisa que não depende do peso, mas de calcular a metragem. Tanto uma coisa quanto a outra. Então, o Senhor, ele detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Essa é esperteza, sabe? No Brasil, o brasileiro tem muito orgulho de ser o esperto, né? De ser aquele que passa os outros para trás. Deus está de olho nisso. Esse assunto é tão importante que no mesmo capítulo aqui do lado, capítulo 20, verso 23, fala assim: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor e tal. Veja bem, o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Eu destaquei aqui o verso 19, porque no capítulo 11 vai falar disso. Então, Provérbios 20, 19 fala assim: o mexeriqueiro. O que é isso? É o fofoqueiro, aquela pessoa que fica investigando a vida dos outros, tá? O mexeriqueiro revela os segredos. Isso vai estar escrito desse jeito em Provérbios 11. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Olha, se a gente estudasse isso aqui no nosso dia a dia, a gente evitava muita amizade corrosiva, né? Amizade que, na verdade, causou danos na nossa vida e a gente não estava atento. Então vamos voltar para Provérbios 11. No primeiro verso vai dizer: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Então, Deus, ele pode sim prosperar uma pessoa por ela estar andando de forma justa com o seu próximo, né? Embora o desonesto possa prosperar também, mas não como bênção de Deus. Aí você fala, o que tem? Né? O que tem? Já que ele está prosperando, a diferença é que a Bíblia fala que a prosperidade de Deus, ela vem, com a bênção de Deus, ela vem sem dores, né? Há uma consequência para quem é injusto. Há uma consequência na sua saúde, na sua família, na sua eternidade, tá? Verso 2. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Esse verso, eu até destaquei aqui, ó, Provérbios 16, 18, vai falar disso. Provérbios 18, 12 e Provérbios 29, 23. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Isso aqui vai ter vários versos em Provérbios que vai falar o seguinte: a soberba precede a ruína ou precede a queda. O que é preceder? Vem na frente. Então, antes da queda vem a soberba. Então, você percebe que a queda veio por causa da soberba, porque Deus abate o soberbo, né? Então, eu vou deixar para você anotar aí Provérbios 16, 18, Provérbios 18, 12 e Provérbios 29, 23. Deixa eu ver esse aqui, o 16, 18. Vamos lá. Fala assim, ó. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda, né? Então, vou voltar aqui, ó. Agora Provérbios 18, 12. Só estou fazendo a leitura porque é um assunto importante. A soberba é algo que Deus odeia, tá? Aí você tem aqui, ó, 18, 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, ou seja, o homem se gaba. Pouco antes da ruína, mas a humildade precede a honra. Então, se o orgulho ele vem antes da queda, a humildade vem antes da honra. Então, uma pessoa que está sendo honrada pelo Senhor é porque ela se humilhou diante do Senhor. E não é exatamente isso que lá em Miqueias, eu vou ler esse texto porque eu sou apaixonado com esse verso. Você vai ver eu citar esse verso sempre.
Aqui, ó. Miqueias 6, verso 8. Né? Eu gosto desde o verso 6, onde Miqueias vai tratar essa questão, onde o povo adorava a Deus, mas o coração estava longe, né? Então ele fala, com que me apresentarei ao Senhor? Miqueias 6, 6. E me inclinarei diante do Deus excelso, virei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano? É isso que Deus está querendo mesmo? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já te mostrou, esse verso que eu sou apaixonado com ele, Miqueias 6:8. Ele já te mostrou, né? Já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? O que ele pede de nós? Né? Aí vem aqui a conclusão. Que pratique a justiça, seja justo nas suas balanças, ame a misericórdia, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Por que eu lembrei desse verso? Deus quer que você ande humildemente com Ele. Por isso aqui está escrito assim, que no 18, ó, antes da ruína o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Então Deus vai honrar as pessoas que andam humildemente com Ele. E por fim, eu vou ler Provérbios 29, 23. Vamos lá. Vai falar assim, ó. O orgulho do ser humano o abaterá. Aí depois vem, mas o humilde de espírito obterá a honra. Olha, tá vendo? Então o Senhor, quando a gente não gosta de uma postura de uma pessoa soberba, não é só a gente que não gosta, não. Deus também não gosta disso, tá? Então, uma pessoa soberba, ela quer dizer que ela é melhor do que as outras. Uma pessoa arrogante, ela quer dizer que ela é superior. E para Deus não tem isso, né? A gente tem que ser humilde, simples, inclusive diante do pecador. Nós temos o dever de denunciar o pecado, sim, mas a gente denuncia atitudes, né? O nosso julgamento está relacionado com ações e não com pessoas. As pessoas, nós precisamos desejar que elas sejam salvas, até porque se nós estamos resgatados, é para a glória de Deus. Agora, nós poderíamos estar naquela mesma situação ou pior do que aquela pessoa se nós não fôssemos alcançados pelo Evangelho, né? Vamos continuar. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Eu vou fazer uma leitura mais rápida até aqui embaixo, tá? Para a gente chegar em outros pontos que eu destaquei. As riquezas não servem para nada no dia da ira. Para e pensa o dia da ira do Senhor, tá? Não vai servir de nada. Mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. O ímpio cai por quê? Pela impiedade dele. Ou seja, o soberbo caiu pela sua soberba, por exemplo. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança. Então, porque o ímpio não tem esperança nas coisas eternas, tá? Acabou. E o que ele esperava do seu poder se dissipa, né? O justo é libertado da angústia, mas o ímpio recebe em lugar dele. Olha que interessante esse texto. Existem angústias que o ímpio vai receber, que ele está recebendo no lugar do justo. O ímpio destrói o próximo com o que diz. Então, a pessoa que vive na impiedade, ele vai destruir o seu próximo com as suas palavras, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio de destruição. Mas os justos são libertados pelo conhecimento, e o conhecimento das coisas de Deus. A cidade, lembra do contexto, tá? Nós estamos falando de uma época onde as cidades, os reinos, por exemplo, eram tão pequenos como cidades. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Aí você fala assim, poxa vida, mas que verso estranho, vai se alegrar quando o ímpio perece? Sim. Para e pensa, né, em um ditador aí, eu não vou citar o nome, mas para e pensa num ditador cruel que teve aí na Primeira, Segunda Guerra Mundial. Quando ele morreu, muitos daqueles que eram oprimidos,
deram um grito de alegria, porque viram aí uma esperança de serem libertos da opressão que estavam, tá? Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada. Olha que interessante, né? Uma cidade inteira pode ser abençoada por causa da bênção que vem sobre os retos. Eu vou dar um exemplo disso que a palavra de Deus fala sobre José, que estava na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus começou a prosperar a casa de Potifar inteira por causa de José. E Potifar chega a reconhecer isso, né? Mas pela boca dos ímpios é destruída. Olha que interessante o poder que a boca tem, né? Que ele está falando aqui que a boca de um ímpio é capaz de destruir uma cidade. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. Eu estou falando sobre isso aqui em Tiago. Tiago capítulo 3, né? Vai falar sobre isso. E no capítulo 4 ele vai voltar a falar, não falem mal uns dos outros, né? No devocional que a gente está fazendo sobre esse... A gente já está terminando. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Olha, falar mal das pessoas, ela vai levar você à ruína, né? Mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ficar sabendo, sem contar que isso já, sabendo ou não, isso já prejudica a sua vida espiritual, né? E a língua, ela é um mal que ninguém pode domar com a natureza humana. Por isso você depende do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para você dominar a sua língua. O mexeriqueiro, o que é o mexeriqueiro? Que nós lemos lá agora, né? Falar sobre o mexeriqueiro, revela os segredos, lembra? Então, o mexeriqueiro revela os segredos. Provérbios 20, nós lemos isso aqui. Deixa eu pegar o verso aqui para alguém que chegou agora anotar, tá? Provérbios 20, verso 19, olha lá, ó. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Quem fala demais para você de outras pessoas vai falar de você para outras pessoas. Essa que é a ideia, tá? E você vai contar algumas coisas do seu segredo e essa pessoa que é fofoqueira vai contar o seu segredo, ele vai revelar os segredos. Então, com esse tipo de pessoa, você não vai confessar os seus pecados, seja sábio. Você vai confessar com pessoas maduras quando você tiver necessidade de falar alguma coisa, de jogar para fora, de ser curado. Então, voltando aqui no capítulo 11, verso 13, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Eu também fiz uma anotação aqui, porque na Bíblia não tinha, né, no meu rodapé, sobre o mexeriqueiro, Levítico 19, 16. É um texto que eu já passei por ele no curso bíblico online. Levítico 19, vamos lá. Aqui em tempo real, viu, irmãos? 19, 16, olha aí, ó. É um mandamento, tá? Aqui, ó. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Olha, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, não seja um fofoqueiro, né? Não atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, você fazer fofoca, falar mal das pessoas, ficar investigando, né? O que aconteceu? Quem foi? Quem falou o quê? Que dia que foi? Quem? Sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é sim atentar contra a vida das pessoas. Isso vai causar dano, né? E como que você vai saber, né? Às vezes a pessoa fez uma pergunta aí, como saber que a pessoa é um mexeriqueiro? Primeiro, pelo histórico, né? Geralmente uma pessoa mexeriqueira, ela tem um histórico de fofoca. E segundo, que ela não vai conseguir, essa pessoa não vai conseguir ficar calada perto de você. Ela vai falar de outras pessoas. E quando você vê uma pessoa fala sempre mal da outra, fala de outra, conta caso, revela segredos. Olha, vou contar para você aqui o que aconteceu com fulano. E você vê que aquilo ali é uma coisa muito pessoal, que não era para ser espalhado. Pode ter certeza que essa pessoa vai fazer isso com você também, tá? Aqui nós vamos ter algo relacionado a um princípio de organização, de liderança, tá? Não havendo direção sábia, o povo de Deus também precisa de direção sábia, não é só o governo, mas principalmente aqui no caso, como ele está falando para um filho que vai ser rei, né? Isso
lembrando também que o rei Israel tinha um papel espiritual também. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Olha, o povo pode ser um povo unido, pode ser um monte de coisa, mas se a direção não for, o povo acaba fracassando. A gente vê muitos exemplos disso em países latino-americanos aqui que poderiam ser prósperos ou eram prósperos até pouco tempo e agora estão na miséria, né? Com muitos conselheiros, há segurança. Então, vamos lá, na multidão dos conselhos há segurança. Eu torno a falar sobre o conselho, porque o mundo diz, se conselho fosse bom. Essa frase é a frase de gente rebelde que quer fazer coisa errada. Eles dizem, se conselho fosse bom, não era de graça. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que com muitos conselhos há segurança nos seus passos. Porque muitas vezes o conselho ele pode ir de encontro, ele pode ir contra a sua vontade. Mas é o que vai te dar segurança. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu estou querendo abrir um comércio para mexer com isso. Pessoas mais experientes vão dizer, olha, eu acredito que não seja bom fazer isso aqui porque fulano já tentou fazer, eu mesmo já tentei fazer e aconteceu isso. Ouça os conselhos primeiro. Por mais que você vai enfrentar a correnteza, por acreditar que você tem um pensamento diferente para iniciar aquilo ali, é bom ouvir os conselhos, sempre. Quem fica por fiador, né, eu até falei sobre isso, que eu fiquei de fiador e fiquei desesperado, né? Depois que eu li o versículo aqui em Provérbios, em outro capítulo também, inclusive, tá? Foi no capítulo 6, verso 1 ao 2. Eu vou até ir lá para a gente ver. Aliás, eu até anotei aqui embaixo, Provérbios 15, 22, que fala da direção sábia, né? Então, deixa eu ler ele aqui. Provérbios 15, 22. Fala assim, olha, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, se você não quer fracasso, mas quer sucesso, então ouça os conselhos, tá? Principalmente de pessoas que querem o seu bem. Agora, voltando aqui, eu li Provérbios 11, 15, que fala, quem fica por fiador de um estranho acaba tendo problema, né? Então, eu vou ler aqui Provérbios 6, 1 e 2, que a gente já tinha feito essa leitura, mas é o texto que me chamou muita atenção, que é esse aqui, ó. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora tem orientação, né? Provérbios 6, 3, 4 e 5. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa, vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, nem dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Então, a questão de ficar por fiador é uma questão séria, porque se você ficou por fiador de um estranho, você acaba tendo um problema, mas o que foge ser fiador estará seguro. Imagine você que alguém pediu você para ser fiador de um apartamento e você ficou como fiador no apartamento. Não estou falando para você não ser fiador de alguém que você conhece, aqui está falando de um estranho, né? E conhece que eu falo é alguém que você de fato está disposto a pagar por ele, por exemplo, o seu filho, o seu pai, né? Mas aí, por acaso, você ficou fiador de uma pessoa que não é da sua família, não é uma pessoa que realmente você iria estar disposto a pagar aquilo ali, porque o fiador, ele está assumindo o compromisso de pagar, mesmo não tendo posse do bem. Então, você ficou de fiador por uma pessoa. É seu amigo hoje, mas daqui 4 anos, vocês já não são amigos ainda. Não são amigos mais. Mas ainda tem 20 anos para pagar aquele apartamento. Por acaso essa pessoa não consegue pagar o apartamento e você vai ter que pagar o apartamento. E ele, no fim das contas, vai ficar com aquela pessoa. Pensa? Né? Então, cuidado aí, ó. Seja fiador, mas seja de alguém que você está disposto a dar de presente aquilo ali, tá? A mulher bondosa alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo.
isso aqui tem uma relação com muitas coisas, mas eu queria deixar para você meditar sobre isso. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Não que ele é egoísta, mas que ele vai cuidar de si, né? Mas o cruel fere a si mesmo. Como que ele estaria ferindo a si mesmo, né? O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Porque ele está semeando algo que ele vai colher. O que seria a recompensa verdadeira, né? A não ser a relação da vida eterna. Tão certo como a justiça, aqui ó, semeia justiça, a justiça conduz para a vida, sim, que vida é essa? A vida eterna. Quem segue o mal caminha para a morte. Deus detesta os perversos de coração. Aí você vai falar, não, Deus ama o perverso de coração, Deus ama no sentido para abrir a porta para a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, existe uma maneira que Deus amou o mundo para salvar. Mas não para se relacionar. Deus não vai se relacionar com o perverso. Deus detesta os perversos de coração. Mas ainda assim, ele amou o mundo inteiro de uma maneira tão grande que ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê, e a porta está aberta. Porque o desejo de Deus vou colocar aqui, é que todos se arrependam, inclusive esse perverso de coração que está em inimizade contra Deus. Como esse versículo tem vários versos na Bíblia falando, o Senhor odeia o perverso, o Senhor odeia o ímpio, o Senhor odeia, entende? Mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, Deus detesta, Deus odeia os perversos de coração, como você também não vai gostar muito de ver uma pessoa perversa de coração, né? Pensa uma pessoa que gosta de fazer só maldade, né? Mas os que andam com integridade são o seu prazer. Há um prazer no Senhor, né? O Senhor tinha falado aqui, por exemplo, que Deus detesta também as balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados. Veja que ele fala no futuro, né? É evidente que serão castigados, mas a geração dos justos será poupada naquele dia, né? Poupada da ira do Senhor. Olha esse verso. E esse verso 22, Provérbios 11, 22, me mostra claramente uma coisa que tem acontecido muito com as influências, tá? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Você colocaria uma joia de ouro, ouro mesmo, não é imitação não, no focinho de um porco? Não, é uma coisa totalmente sem lógica. É dar valor para o que não tem valor. Assim é a mulher bonita que não tem juízo, né? E aí você vê muito isso acontecer hoje. A ostentação, que são as joias de ouro, né? E que faz até as pessoas realmente de valor acabarem se sentindo desvalorizadas por não ter tanto dinheiro, por não ter joias de ouro, né? E aí, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Porque se ela tiver juízo, essa joia de ouro faz sentido, né? E aí o joia de ouro tem um sentido aqui simbólico, né? Por causa do focinho do porco. Então como? Não é uma joia de ouro literalmente, mas como uma joia de ouro no focinho de porco, que é uma perda de tempo, dessa maneira também é a mulher bonita que não tem juízo, né? Imagina, você arruma, aí no caso que ele está falando com o seu filho, o rapaz, né? Você arruma uma mulher bonita sem juízo, você está frito, né? O desejo dos justos tende somente para o bem. Você percebe que esse capítulo 11, o 10, 11 e 12, eles vão jogando aleatoriamente, né? Salomão vai falando aleatoriamente conselhos, um que não tem nada a ver com o outro, né? Ele está falando de balança, depois ele fala de outras coisas, aqui ele já tocou no assunto de relacionamento. Então esses 3 capítulos, eles são assim, tá? Eles não têm um tema definido, fala de sabedoria geral. O desejo dos justos atende somente para o bem. Então o justo ele se inclina para o bem, né? Mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Então ele sempre vai ser uma pessoa iracunda. Deus condena a pessoa ser iracunda e fala que a sua ira não se ponha o sol sobre a sua ira, né? Então você que está me ouvindo aí que é casado, por exemplo, homem ou mulher, nunca, vou dar uma receita para vocês terem um casamento abençoado, nunca durmam brigados, nunca durmam brigados.
Coloque esse princípio para vocês, tá? E que o marido e a mulher tenham essa consciência. Se você só é cristão e o seu marido e sua esposa não é, evidentemente quem vai seguir a lei de Deus é você. Então procure nunca dormir brigado. A Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a sua ira. Porque se vocês forem dormir brigados, aquela raiz de amargura ela vai brotar e a coisa vai ficar feia. Muitas vezes as pessoas falam, me divorciei porque isso é conversa do diabo. Porque incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade nada. Vocês foram deixando a semente do mal brotar, germinar e ela crescer, e o fruto foi isso. Não é incompatibilidade. Não existe ninguém igual a ninguém, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, né? Esse texto, eu fiz uma anotação dele, mas está aqui, né? Depois a gente vai ler. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Inclusive tem um texto em Romanos onde Paulo fala sobre isso, né? Que a pessoa ela vai dar com liberalidade. O Senhor vai recompensar essa pessoa. Não estou falando aqui de teologia de prosperidade, mas é um princípio bíblico. Outros retêm mais do que é justo. Olha, existe uma quantidade que é justo você reter. É o que é para o seu uso. Mas é mais do que o justo e acaba na pobreza. O que seria reter mais do que é o justo, né? Então, suponhamos que você foi abençoado aí com um salário muito bom. E de repente você não precisa de tanto para viver, né? E aí o Senhor coloca pessoas que você vai ser tocado de ajudar. Mas aí você retém, você não quer ajudar. Tiago fala muito disso. Tiago vai falar disso no capítulo 5, dos ricos, né? Que as suas riquezas testemunham contra eles. Por quê? As riquezas estavam enferrujando. Então fala assim, o seu ferrugem será contra ti naquele dia. Olha, o ferrugem vai ser contra eles. Por quê? O ferrugem está testemunhando de que eles poderiam ter ajudado muitas pessoas, mas preferiram deixar o dinheiro parado, né, enferrujando, do que ajudar. Isso é reter mais do que é justo. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Então, quando ele fala pessoa generosa prosperará, eu anotei aqui Provérbios 3, anote aí, terceiro capítulo de Provérbios, versos 9 e 10, e 2 Coríntios 9, versos 6 ao 7, tá? Vou colocar aqui. Então, cadê? Provérbios 3, versos 9 e 10 e 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Isso aqui é aquilo, né, que você está semeando e que Deus vai encher a sua sementeira para você sempre semear mais, tá? Deus pode sim continuar te prosperando mais e mais e mais para você abençoar outros? Pode sim, tá? Não só pode, como ele faz. Existem pessoas que são bem-sucedidas e que eles fazem a obra do Senhor com a sua empresa ou com a sua renda, né? Abençoando, tendo sensibilidade, sabe? Uma pessoa, para chegar a isso, ela tem que ter uma maturidade muito grande, porque o apego ao dinheiro é algo muito avassalador. Jesus ainda fala, você não pode ter dois senhores, né? E aí, quais são os senhores ali? Ou você tem Deus ou você tem Mamon, que é o dinheiro, como sua divindade. E quando a pessoa, ela dá com generosidade, o que é generosidade? Ela dá de mão aberta, não é aquela miséria, aquela migalha, né? Quando ela faz isso, ela está demonstrando que ela não é conduzida, ela não está apegada ao dinheiro, mas essa pessoa sabe que Deus é o provedor e que Deus está direcionando ele para fazer aquela esmola. Jesus pregou muito sobre esmola. E quando fala esmola, a gente dá a impressão de moedinha, né? Não é só isso, tá? Jesus fala sobre a esmola. A Bíblia fala que Deus recebia as esmolas de Cornélio, por exemplo, né? Tinha uma outra mulher, Dorcas, também, que dava esmolas e que Deus recebia. E, infelizmente, a igreja evangélica não fala mais sobre esmola, né? É até estranho isso. Uns estão pregando contra a esmola, na verdade. Estão indo contra a palavra de Deus. Pastores que estão indo contra a palavra de Deus. O que tinha que orientar a igreja é ter discernimento, não ser mesquinha, né? Então, infelizmente, estão trabalhando contra o que Deus ensinou. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo. Aí, ó, retém mais do que é justo.
mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Imagine que você tem... eu vou pegar um exemplo que aconteceu aqui, José. José teve o trigo do Egito e ele, o que ele fez? Ele vendeu ao povo do Egito, né? Lembra disso? Quem procura o bem, alcança favor. Quem corre atrás do mal, olha essa molecada aí, ó, que gosta de se chamar de vida louca, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. E o que está procurando? Todo mundo sabe, a morte, né? Porque na hora que essa garotada aí vai lá e mata os filhos dos outros, né? Às vezes não dói tanto na família do matador, mas na hora que vem alguém e acerta eles, aí as pessoas vão falar, ah, tadinho, ele era um bom menino. Como que ele era um bom menino? Pessoa boa faz coisa boa, né? E aí tem hipocrisia que eu vejo, às vezes, chega no velório, aí pede um pastor para fazer um culto fúnebre, ou fazer lá uma declaração, uma oração, e o pastor vai falar com a família uma mentira, ele prega a vida inteira que os assassinos não vão herdar o reino de Deus, e chega lá na hora e fala, ah, mas ele era um bom garoto. Mas como que ele era um bom garoto? As atitudes dele não mostravam que era um bom garoto, né? Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Olha, a pessoa está confiando nas riquezas. Ele não está pregando contra o rico. Salomão era rico, mas ele está dizendo, a sua confiança tem que estar em Deus. Ele acabou de falar de dar com generosidade. A pessoa generosa prospera, né? Então ele está falando, uma pessoa que confia nas riquezas, ele não vai dar, ele não vai distribuir sua riqueza com ninguém, ele não vai amar o próximo como a ti mesmo. Porque ele está ali, né, olhando só para a sua própria riqueza, para o seu próprio umbigo. Mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa, aí você vai ver aqueles filhos bagunceiros, sabe, no sentido assim, que desonram os seus pais, seu pai, sua mãe, herdará o vento, porque os pais não deixariam a herança para ele, como Jacó tira a herança de Rúben, né, por exemplo, porque perturbou sua casa. E o insensato será servo do sábio de coração. Isso aqui acontece, eu vou dar um exemplo para você do insensato ser servo do sábio. Sabe na escola, quando você tem aquelas pessoas que ficam concentradas na aula, que eles zombam dele, chamam ele de nerd, né? Ele é o sábio, ele está estudando, ele está passando todo o processo. O insensato é aquela galerinha do fundão que só faz bagunça, que fica zombando, fazendo chacota. Depois, o que vai acontecer? A galera do fundão vai ser funcionário, enquanto aquele chamado nerd vai ser patrão ou vai ser gerente. Não é isso que acontece? O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Olha que interessante, o que ganha almas é sábio. Esse texto está em Tiago 5:20. Eu tinha lido ele e não anotei, né? Mas ele é um texto importante. Tiago 5:20 fala assim, o fruto do justo é árvore de vida, mas o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Esse texto aqui também é muito forte. 1 Pedro 4:18. Eu vou ler Tiago 5:20 para a gente estar concluindo aqui. E 1 Pedro 4:18, né? Deixa eu colocar uma caneta aqui para marcar. Vamos lá. Tiago 5:20. Texto muito lindo. Aqui, ó. Olha que legal. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar, eu estou lendo Tiago 5:19, tá? Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Agora 1 Pedro 4:18. Vamos lá. Onde é que está? Aqui. Eu vou ler o verso 17. Olha que legal, vou ler o 16, né? 1 Pedro 4:16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Você tinha que se envergonhar se você sofrer, ou for preso, né, ou for morto,
como assassino, ladrão, malfeitor, né? Quem se mete na vida dos outros. Então, a pessoa se meter na vida dos outros, foi lá e morreu, ou foi preso, ou sofreu, você tinha que ter vergonha. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Esse texto é o texto que está ligado aqui. Ó. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Né? Então, meus irmãos, vou deixar aqui. Por aqui a gente vai terminar e a gente vai continuar amanhã, se Deus permitir, a partir do capítulo 12 de Provérbios. Tá ok? Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. Orem por nós, né? E depois que esse vídeo vai ficar salvo, você podia marcar outras pessoas ou enviar esse vídeo e os outros, né? Provérbios 1, para o pessoal aí que você conhece, os seus irmãos em Cristo, tá bom? Deus abençoe.